Agora na Mix, a gente fala de saúde de um jeito diferente. Programa Médico da Gente, com o Dr. Fernando Suassuna. Oferecimento SESI Clínica, mais saúde ao seu alcance. Agende sua consulta no WhatsApp 3204-6300. Olá, bom dia. Domingo 3 de maio de 2026. No ar mais um programa Médico da Gente, diretamente dos estúdios da Rádio Mix 103.9, a melhor mix do Brasil, apresentando o programa Médico da Gente nesta manhã de domingo. O assunto hoje é o que faz jus à Semana Mundial da Asma e também da prevenção das doenças alérgicas. Então nós vamos hoje conversar com dois renomados alergologistas aqui do nosso estado e vamos conversar, vamos dialogar, vamos falar com o público, vamos responder as perguntas onde há mais dúvidas. E o Dia Mundial da Asma, comemorado no dia 5 de maio, não é? Na próxima terça-feira deste ano, traz para a discussão o tema acesso ao tratamento anti-inflamatório inalado para todos com asma. Em outras palavras, o uso da bombinha na asma, né? Então, nós vamos hoje falar praticamente o programa focando essa campanha mundial para que as pessoas com asma, as mães, tirem os preconceitos em relação ao uso do corticoide inalado, que é uma das peças fundamentais no tratamento da asma e na prevenção da asma grave. O objetivo é alertar e conscientizar sobre a necessidade de garantir que todas as pessoas com asma tenham acesso aos medicamentos inalatórios essenciais para o controle da doença e a prevenção de crises. A asma afeta cerca de 260 milhões de indivíduos no mundo e é responsável por mais de 450 mil mortes anuais. A maior parte é evitável quando o tratamento contínuo é acessível. Então, o programa hoje ele está realmente pautado por evidências, inclusive relacionadas com a prevalência da asma no mundo, com alto índice de mortalidade. É uma asma, uma doença que mata, mas é uma doença que pode ser prevenida, é uma doença que pode ser tratada, que pode ser evitada o acesso aos prontos-socorros, às unidades de terapia intensiva. Então, temos que estar realmente hoje engajados, 3 alergologistas aqui nessa mesa, que vão conversar sobre esse assunto. Segundo o coordenador do Departamento Científico de Asma, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI. Eu quero também informar que esse programa é dedicado à Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional do Rio Grande do Norte, aqui representado por 2 de seus componentes. Mas também, principalmente comandado pela ASBAI Nacional, Dr. Heberto Chong, falando sobre esta campanha. Ele fala que o custo dos medicamentos inalatórios e a desinformação seguem como grandes obstáculos para o tratamento da doença. Ora, meus amigos, se a desinformação é uma das causas importantes, não é? Dessa subutilização do tratamento inalatório, estamos aqui nesse momento. O médico da gente vai hoje ser protagonista desta campanha e fazer com que a nossa população, nossos ouvintes, nossos telespectadores possam realmente colocar em prática aquilo que está sendo aventado no mundo todo. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias respiratórias e pode se apresentar em formas leves, moderadas e graves. Em todos os casos, o diagnóstico precoce e o uso correto de medicamentos são fundamentais para prevenir crises e permitir uma vida normal. Como afeta diretamente os pulmões, o uso de tratamentos inalatórios é considerado a forma mais eficaz de entregar o medicamento ao local necessário.
Diversos fatores podem desencadear ou agravar as crises de asma. Ácaros da poeira, mofo, pólen, infecções virais, excesso de peso, rinite, refluxo gastroesofágico, uso de determinados medicamentos e predisposições genéticas. Mas nós vamos falar mais sobre isso, não vamos nos prolongar. E agora nós vamos começar nosso programa chamando o doutor Roberto Pacheco. Doutor Roberto Pacheco, médico alergologista da Clínica Jundiaí. Professor Roberto já foi um dos grandes gestores das BAE Rio Grande do Norte, ficando por vários mandatos, onde ele instalou realmente o serviço, e hoje comandado pela doutora Simone Diniz, da qual mandamos um grande abraço, e para que realmente a gente possa conversar sobre isso. Doutor Roberto Pacheco, bom dia. Bom dia a todos da Mix FM, domingo maravilhoso para todos. Falar sobre alergia, falar sobre asma, falar sobre uma das patologias mais frequentes em todas as idades. Embora que 10% de toda a população venha a ter asma, ela tem um início que pode ser contornado. E nós temos que fazer uma relação muito importante com a rinite alérgica, pois desses 10%, 80% dos pacientes que têm asma brônquica têm rinite alérgica. E num tratamento, na fase inicial, na rinite alérgica, nós vamos prevenir a evolução. Então, a função do alergista seria evitar a fase grave da asma, que é praticamente difícil e irreversível. Então, por exemplo, aqueles sintomas da rinite alérgica, a obstrução nasal, que é a fase tardia, nós conseguimos fazer um tratamento com cuidados, com medicamentos inalatórios e depois com imunoterapia, prevenindo a asma. O tratamento da asma e das alergias deve ser feito nos primeiros meses de vida, por que não dizer na gestação, com orientações preventivas para o sistema imunológico, evitando a desregulação desse sistema. Ou seja, incentivando o aleitamento materno, que eu diria a vocês que é a primeira imunoterapia, pois doa anticorpos bloqueadores da alergia, que é a IgA, para os alérgicos. Ou seja, preparando antes do nascimento o quarto do recém-nascido, que tem um potencial, para se ter uma ideia, de toda a população, 2/3 da mucosa nasal prioriza os linfócitos TH2 e 1/3 TH1. Então, o potencial hoje de alergia é muito grande e se desenvolve com o ambiente. Então, aquele controle do ambiente, ambientes arejados, com boa aspiração, a claridade é fundamental, evitando os poluentes, tudo isso é importante. E, na sequência, o tratamento, as imunizações básicas da criança, que vai regular o sistema imunológico para prevenir. Vamos relacionar aqui o fator genético, que quase 80% do paciente alérgico ele tem essa tendência, e o epigenético, que hoje está no nosso ambiente, pois a poluição, os poluentes, os dióxidos de enxofre, tudo isso vai acelerar aquele fator genético e hereditário. Roberto, as infecções virais também. Pode concluir. Vamos passar a palavra para João Bernardo, doutor João Bernardo, para que ele também faça as suas colocações iniciais e também possa comentar algum ponto importante que ele queira, e depois a gente já vai começar a discorrer, não é? Mais numa forma de debate, mais numa forma de descontração,
para que a gente possa fazer esse programa, um programa longo, porque o programa vai ser os 4 blocos dedicados a essa doença, não é? E doutor João Bernardo, também uma saudação a você que nos representa aqui nas BAE também, e depois você comente, né? Porque asma, hoje é asma e aqui tem 3 alergologistas, né? Nem chamou nenhum pneumologista para cá. Mas por que quando se fala em asma, se fala em asma alérgica? Por que a asma sempre é levada por lá, embora exista asma que não seja alérgica, mas a maioria das asmas são alérgicas. Doutor João. Olá a todos, bom domingo, obrigado pelo convite, né? Pra gente falar com esse tema tão importante, né, que é a asma. Primeiro, assim, realmente a gente tem que... É bom antes salientar, realmente, como você já falou, que a asma ela é uma doença muito prevalente, tá, no nosso meio. Aqui no Brasil, a gente estima que mais de 20 milhões de pessoas têm asma, responsável aí por ano, uma estimativa de 350 mil internações, então tem um impacto muito grande econômico também no SUS, né? A asma, na verdade, hoje a gente classifica através de fenótipos, certo? A asma alérgica é um dos fenótipos. Ela é muito prevalente, né? Mas existem outras asmas que não são alérgicas, tá? Então isso é bom deixar muito claro, até para a gente se orientar depois no tratamento, se for uma asma grave, dependendo do fenótipo. Quando a gente fala de fenótipo, a gente fala de asma alérgica, asma eosinofílica, inflamatória, asma mista, eosinofílica e alérgica, e existe a asma neutrofílica, que não é nem eosinofílica nem alérgica, existe também, tá? Quando a gente fala de alérgica, a gente está falando que é uma asma que tem esse componente, né, T2, que a gente chama de T2, e que é muito influenciado por exposições, tá? Exposições a aeroalérgenos, tem um componente genético também. Os pais, quando tem asma, a criança tem mais chance de desenvolver asma, e é importante então a gente salientar isso, né? Que hoje a gente divide asma, não existe só asma alérgica, existe asma alérgica, mas também outros tipos de asma. A gente chama de fenotipar essas questões. E existe também os chamados endotipos, né? Que agora a gente conhece a imunopatologia de todas as asmas, e a gente sabe que existe asma alérgica mediada por IgE, que é 80% das asmas, por isso que as asmas são ditas como alérgicas. Mas uma coisa importante é que todas as asmas são inflamatórias. E quando se fala em uso da medicação inalatória, a medicação inalatória ela é broncodilatadora e anti-inflamatória. Porque a inflamação ela é um componente importante de todas as asmas, principalmente das alérgicas, porque a alérgica tem um componente inflamatório, mais o componente IgE mediado, que é também uma inflamação. Então fica bem claro que essa prática do uso da medicação inalatória, ela praticamente vai alcançar todos os tipos de asma, mas principalmente a asma alérgica, que é o tema que nós estamos abordando, o tema da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, e que nós vamos começar a discutir a partir de agora. Então, a inflamação é um processo que deve ser entendido como um processo crônico, não é? Progressivo, e que se você não fizer um tratamento continuado, você poderá perder o pulmão do seu filho, do seu paciente, do seu parente. Então essa é a grande abordagem que nós vamos ter hoje. Doutor Roberto, você estava falando um pouco sobre a etiopatogenia da asma, né? E aí eu vou perguntar ao senhor, porque vamos descontrair as coisas aqui. O paciente diz que, olha, eu tenho crise de asma quando eu fumaça na época do São João, alguém fumando perto de mim, um cheiro de perfume forte. A gente pode dizer que essas pessoas são alérgicas a tudo isso? Como é que esses gases, né, esses vapores que vão pelo ar irritar, como é que eles chegam lá?
Isso é muito comum e é muito... mas é preciso saber o que é um irritante e o que é um alergeno, né? Então, você falasse um pouco sobre isso. O irritante... Pegando o seu gancho aí, que você já estava... A poluição. Vamos dar o exemplo da poluição indoor, dentro do ambiente. Então, ela pode ser irritante, ela vai tirar aquela proteção da mucosa respiratória, facilitando a penetração dos outros alérgenos, como o ácaro, excrementos dos ácaros, poeira, fungos, mofo. E um detalhe importante, essa época do ano, com a mudança de temperatura aqui na nossa região, há um aumento muito grande de fungos do ar. Então, o ácaro ele é predominante, mas aqui na nossa região, aqui em Natal, os fungos eles predominam. Para se ter uma ideia, a poeira está impregnada de fungos. E o alérgeno da fumaça, ele tanto é irritante como ele passa a ser um alérgeno. Por isto que é importante o controle do ambiente. Então, não permitir produtos de cheiro ativo, é importante tirar desinfetante, ter o controle, né? Por exemplo, a água sanitária é importante no controle dos fungos, do mofo, mas aquele cheiro ele pode piorar. Então, são detalhes. E no ambiente externo, que na literatura se chama de outdoor, esses poluentes eles também são irritantes e, ao mesmo tempo, eles são alérgenos. E a prova disso nos estudos é que o fator epigenético é exatamente isso, é o genético, mas tem que ter este estimulante, esse cofator, que acelera aquele potencial genético. Então, seria uma tendência importante. E o detalhe se puder controlar a respiração nasal é fundamental. A medicação inalatória, ela previne tanto por via oral quanto nasal. Então, a medicação padrão ouro é o corticosteroide inalatório. Então, o corticoide nasal, ele tem essa propriedade de melhorar aquela barreira inata da mucosa nasal. E com esta mudança de temperatura, o aparelho mucociliar ele fica alterado, facilitando a penetração tanto dos poluentes quanto dos alérgenos. Então, e essas viroses nessa época do ano, ambientes, todo mundo fica confinado num ambiente fechado, então as viroses facilitam também o processo inflamatório, estimulando mediadores. Voltando aqui para aquele detalhe da rinite alérgica, que é a alergia da mucosa nasal e da asma, a desregulação imunológica é a mesma. Então, aqueles mediadores IL-4, IL-13 e IL-5 está presente nos dois. Então, por isso que é importante o tratamento da rinite alérgica em qualquer situação, porque vai prevenir a asma. E naqueles 3 pilares, controle do ambiente, que é a diminuição dos alérgenos e dos poluentes. O segundo pilar seria o tratamento medicamentoso, que o padrão ouro é a medicação inalatória. Lembrar, nesse detalhe aí da campanha, que os medicamentos inalatórios, antes tinha um grande preconceito com os efeitos colaterais, mas hoje evoluiu, aqueles radicais que causavam arritmias, que causavam... Então, o inalatório ele vai só no ponto, ao contrário dos medicamentos orais e sistêmicos. Então, para efeitos colaterais, enquanto você puder usar inalatório, é bem melhor do que o oral e muito melhor do que o injetável. A exceção do injetável na prevenção seria a imunoterapia, porque ela não encontra barreira. Já a oral, ela tem aquelas barreiras da saliva, do suco gástrico, que
diminui a atuação do antígeno. Então, tudo isso é importante e o poluente ele é tanto irritante como um alérgeno. Então, ele piora em todos os sentidos. Então, o fumante tem que sair de dentro de casa. Então, é o princípio fundamental da prevenção da asma. Doutor João Bernardo, vamos agora com alguns aspectos conceituais. Vamos fazer o conceito de asma. Como é que você sabe que uma criança tem asma ou um adulto tem asma? Porque se fala em criança sibilante, né? Criança sibilante, criança catarral. Então, vários termos que se usam para a criança, para não rotular a criança que a criança é asmática. Bronquite asmática. E a partir de uma certa idade, né, 7 anos mais ou menos, aí vai começar a você diagnosticar asma na criança. Então me explica primeiro o que é asma, quando é que um paciente ele é suspeito de asma e qual a diferença entre o diagnóstico na criança e no adulto. Tá. Essa pergunta é importante porque, assim, primeiro, a asma é uma doença crônica, tá? Inflamatória das vias aéreas inferiores, tá? Do pulmão. E o diagnóstico, inicialmente, não é tão fácil, porque, assim, a gente dá o diagnóstico longitudinalmente. Ou a criança, o bebê que começa a chiar, nem sempre é asma. Às vezes a gente chama de bebê chiador. Mas tem uma chance de desenvolver, né, com o tempo, de se desenvolver uma asma, tá? Então, assim, o diagnóstico da asma, na verdade, é clínico, tá? Então, crianças que começam a chiar, mudança de temperatura, piora, tem cansaço no peito e com exposições, mofo, poeira, mudança de clima, isso piora. Com história familiar positiva, tem uma chance maior dessa criança que está chiando, do diagnóstico ser de asma, tá? Mas inicialmente é difícil a gente dizer, essa criança tem asma numa primeira consulta. Geralmente a gente acompanha e aí depois de um certo tempo a gente dá o diagnóstico. Hoje a gente já tem o diagnóstico da asma clínico, mas hoje a gente já tem alguns meios muito bons que nos auxiliam para a gente dizer, muito provavelmente é uma asma alérgica, tá? Uma das questões são os testes cutâneos ou IgE específica no sangue, tá? Quando está aumentado e a criança tem esses sintomas, fala a favor de ser uma asma. E quando a criança, depois de uma certa idade, já consegue fazer espirometria, também é importante que a prova de função pulmonar, a gente vê algumas alterações, o DVO, né, com resposta ao broncodilatador, um distúrbio ventilatório obstrutivo, isso fala muito a favor de asma. Mas inicialmente o diagnóstico de asma ele não é tão fácil, porque é um diagnóstico que tem que ser acompanhado. Não é um diagnóstico, é difícil você dizer na primeira consulta, você geralmente não faz isso, que a criança tem asma, bate o martelo. Mas longitudinalmente acompanhando, aí você dá o diagnóstico pedindo os exames auxiliares tranquilamente. Agora você tem que sempre ver isso, né? São os sintomas. Com chiado no peito, às vezes só a tosse. É interessante também falar isso. Nem sempre a criança vai desenvolver aqueles sintomas mais clássicos. Então, eu já peguei pacientes asmáticos, crianças asmáticas, que o sintoma era só tosse persistente. E aí, às vezes, você faz um teste mesmo com um broncodilatador e a criança melhora. Isso também fala a favor de asma. Tosse variante da asma, né? Que não deixa de ser um quadro fisiopatológico da própria asma. Então, você vê que o espectro do diagnóstico da asma é muito amplo, não é? Pacientes... Uma pergunta aqui, isso eu que sou mais antigo aqui dos três, eu ainda alcancei assim, fulano tem uma bronquite asmática e fulano é asmático. Então, o asmático era aquele que tinha alergia e aí tinha crise de asma quando tinha alergia. E a bronquite asmática era aquele que só cansa quando tem infecção viral. É aquele que do resfriado, ele cansa, né? Quando ele está gripado, ele cansa. Então, a gente não pode considerar, por exemplo, essa bronquite asmática, vamos colocar aí entre aspas, como uma asma alérgica, porque ela é infecciosa.
mas ela é inflamatória. E o que eu quero chegar aqui, nessa conversa toda, para chegar lá na bombinha, lá na frente, é que nós estamos falando aqui de inflamação. E a principal causa de inflamação asmática é alergia. Mas você pode ter uma bronquite asmática, né? E um diferencial importante é a febre. É a secreção diferente da secreção, né? Uma secreção que fica mais retida, mais asma, mas a secreção que é expectorada facilmente, pensar mais na parte infecciosa. Então veja como a coisa é complicada. E existe um fenótipo da asma neutrofílica. Essa asma neutrofílica que fisiopatologicamente, na imunopatologia resposta IL-17, ela é uma asma inflamatória, né? Que foi estudada inicialmente com os fungos, que você falou muito bem. Então, o conceito de asma é um conceito bem largo, bem abrangente. Então, vamos lá. Tosse, não é? Sibilância, opressão no tórax, desconforto respiratório. E lá, após os 7 anos, a espirometria. Então, se a espirometria é um parâmetro de laboratório para você diagnosticar asma, quando você tem menos de 7 anos, 3, 4, 5, você recebe um monte de denominações, mas como o Dr. João falou, são variantes que podem evoluir para asma. Você não pode dizer, não, olha, cuidado, que isso pode ser uma asma. Então, muito importante esses aspectos conceituais. E para dizer que é alérgica, você tem que fazer os procedimentos alérgicos, né? Então, você tem o chamado prick test, que é o teste padrão ouro, né? Aquele que é feito pelos alergistas, os alergologistas. E a gente vai saber, naquele momento, quando a histamina for liberada, embaixo daquele alergênio que foi inoculado, você vai saber se é ácido, se é fungo, se é... Agora, uma coisa interessante que você falou, que o fungo era muito frequente, não é? Não sei se vocês observam na prática de vocês, mas quando você faz o teste alérgico, a bateria padrão, o fungo, dificilmente ele dá positivo. Quando você faz a bateria de fungo separado, os 4 principais fungos da bateria, ela vem positivo. Então, é muito importante, todo paciente com suspeita de asma, você fazer a fração fracionada do fungo. Você pede o inalante e pede o fungo. Aí vem aspergillus, aspergillus é o terror. Tanto pode causar infecção, como pode causar alergia. E aí ele é da dor de cabeça, no caso aqui do apresentador que é infecto, que é alérgico, ele dá de um lado e dá do outro. Então você tem uma certa, digamos assim, antipatia com esse fungo, esse tal de aspergillus. Mas vamos então, e também a IgE específica do sangue. Eu gostaria que vocês analisassem, como especialistas, não é? Porque muitas vezes há uma discrepância entre o resultado, isso aqui mais para os médicos, mais para os médicos do dia a dia, os médicos, até os especialistas, porque a gente pega às vezes um exame positivo no prick e negativo, e o vice-versa. Então eu aconselho que todo paciente que você suspeita que asma é alérgica, vai fechar o diagnóstico, vai prever uma imunoterapia lá na frente, que você tenha logo o padrão. Ó, eu fiz aqui, deu, aqui também deu. Houve uma convergência dos resultados, para que você possa ter mais certeza do diagnóstico. Mas são os 2 grandes indicadores, não é, da etiologia. E também que vocês comentassem, né? Primeiro Roberto, depois João, só para organizar, qual vocês valorizam a IgE total nesses pacientes para o diagnóstico de asma? E os eosinófilos também. É um exame importante para traçar o perfil imunológico, mas a história clínica é fundamental. Então, o exame ele tem um valor relativo. Então, se nós nos basearmos só naquele exame, principalmente esses exames de alergia, é duvidoso. Então, a história clínica é fundamental. Um detalhe importante, voltando aqui, aquele detalhe das viroses.
Então, em relação ao paciente alérgico, que tem alergia respiratória, a criança principalmente, criança e os adolescentes são os melhores resultados da terapia inalatória, com corticosteroides inalatórios e também com imunoterapia. A criança tem dois detalhes na rinite: a obstrução nasal e as viroses de repetição. Então, seria aquela comorbidade que não falta. Então, o alérgico, ele vai ter sempre isso. Então, os pacientes que têm um bom resultado do tratamento alergológico, eles vão diminuir esse índice de viroses de repetição. Então, são comorbidades que está diretamente relacionado com uma respiração deficitária via nasal, uma respiração oral que não filtra bem e o ar passa a ser poluído. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Programa Médico da Gente, com o Dr. Fernando Suassuna. Oferecimento SESI Clínica 3204-6300. Voltando ao programa.
Eu não uso a bombinha porque ela atrasa o crescimento. Não tem nenhum fundamento. O corticoide inalatório ele vai chegar só nas vias aéreas. Dificilmente ele vai ter uma absorção sistêmica e esses novos agora com muito menos efeitos colaterais. Então é eficaz, boa segurança, tranquilo. Rapaz, vocês, nossos ouvintes, telespectadores, vocês são uns afortunados, porque você tem aqui uma consulta com 2 grandes alergologistas, não é? E vocês estão vendo que a resolução do problema é uma coisa praticamente uníssona. O tratamento correto mesmo, né? E não só de resgate, como a gente chama. Nesse caso, você acha que a gente já deve começar com o
a esteirazinha dos dois. Por quê? Porque é um paciente que vai precisar de muito resgate. Cada vez que ele vai, tome resgate. Por que já não formoterar do forró, não forrar com formoterol? Você está entendendo? Então, mas é uma situação, olha só. Todos os pacientes que nós estamos avaliando agora, todos eles vão precisar de corticoide, não é verdade? Sim. Vão precisar da bombinha. Um ponto aqui no exercício físico, posso falar? Pode. Nesses pacientes que têm asma pelo exercício físico, esses atletas e pseudo-atletas, né, eles usam muito anti-inflamatórios. E esses anti-inflamatórios sabemos que eles podem provocar asma por medicamentos, por liberação de outro mediador que seria os leucotrienos. Então, diclofenaco, nimesulida. Verdade. E o próprio AS que tem a Verdade. asma pelo Certeza. ácido acetil salicílico. É importante, no histórico do paciente que tem asma, ver o uso de medicamentos. O filho está com um quadro muito leve, ele é um simplesinho besta. Não vamos parar não aqui de usar o... Eu disse, não, vamos continuar. Quer dizer, eu tentei convencer ela, porque ela queria tirar de qualquer jeito. Daqui a pouco a gente volta. Programa Médico da Gente, com o Dr. Fernando Suassuna. Oferecimento SESI Clínica 3204-6300.
De volta. Programa Médico da Gente, com o Dr. Fernando Suassuna. Oferecimento SESI Clínica 3204-6300.
Ele pode dar uma taquicardia transitória, mas eles são muito seguros, tá? Às vezes o paciente, quando começa um broncodilatador de longa duração, aqueles que é para uso contínuo, pode ter inicialmente uma taquicardia transitória, como a gente já
nesse final de programa em relação à dinâmica do tratamento da asma. Desunida de 32 e de 50, que é disponível gratuitamente e que faz uma boa prevenção.
as vias inferiores. E quando chega naquela parte inflamatória, fica mais difícil. Então a imunoterapia é fundamental e nós queremos clamar pela paz no mundo. A nossa guerra é contra o ácaro que está aí em todo canto e a imunoterapia é fundamental. Muito obrigado. Estamos terminando o programa Médico da Gente. Até o próximo domingo. Tenham todos uma boa semana. Você ouviu Médico da Gente, com o Dr. Fernando Suassuna. De volta domingo às 7 da manhã, aqui na Mix. Oferecimento SESI Clínica 3204-6300.